Aqui é um desses desenhos urbanos da época, né? A capacidade de síntese dele, de enfatizar a cor em alguns lugares, esse elemento art déco, né? Um pouco fantástico, o Chrysler meio subindo assim, né? Aparecendo ali. E ele meio que antevendo alguma coisa de arquitetura, assim, né? Em 64 ele fez algo aí que parece que viria a aparecer depois. Então esse é o desenho original, né? Daquela capa antológica. Eu resolvi aqui mostrar alguns detalhes para a gente ver como são variados os estilos, né? E como alguns deles são agressivos ou aparentam paranoia, ansiedade, as loucuras, assim. Aqui esse elemento art déco. Esse é engraçado que tem... Porque quando eu via esses trabalhos, né, dessa vertente, eu pensava um pouco no Bosch. E aí um dia encontrei numa New Yorker um desenho que é uma alusão direta mesmo ao Bosch, né? Então, claro que a simbologia do Bosch era totalmente outra, uma coisa de outros séculos, mas enfim. É interessante porque são muitos elementos soltos na página e cada um parece que representa alguma coisa. E bem, esse é o Steinberg, então, desses tempos. Ali na camiseta já uma espécie de paródia do Mickey Mouse, um Mickey mais agressivinho do que aquele que a gente conhece, né? Ele começou então a fazer paródia também com os elementos dos desenhos animados, muito influenciado pelo quadrinho underground, que já fazia isso, né? Os quadrinistas underground. Bom, tinha também a Mad, né, que também já fazia isso. Os quadrinistas underground gostavam de pegar aqueles bichinhos fofos dos cartoons do Ubiverx, por exemplo, né, quando os personagens eram em preto e branco e tinham aquele movimento assim, meio de borracha. Enfim, os quadrinistas do underground pegavam esses personagens e faziam eles virarem outra coisa, uma coisa violenta, agressiva, colocavam em outro contexto aquela coisinha fofa, né? E o Steinberg também brincou com isso. Então, aqui ele está falando da junk food, da alienação dessa população de uma outra Nova York, né? Suja. O olhar não é mais aquele elegante, né? Você pega um desenho dele dos anos 50, de Nova York, está todo mundo assim, dentro de todo mundo com o olhinho fechado, assim, que significa que tá meio blasé, tá elegante, cada um na sua. Tem já aquela coisa da cidade grande, muita gente num desenho só, muitos prédios, um pouco de... As calçadas estão rachadas, mas não é nada perto disso, né? O que eu acho aqui é que ele pegou um pouco também da agressividade do George Grosz, por exemplo, que é outro belíssimo cronista, de algum modo. E aqui um outro exemplo, quer dizer, o som, né, prevalece aqui. Seria ótimo... São Paulo, por exemplo, merece um desenho desse, né? O som, assim, muito presente, o barulho. Eu estou aqui há 20 anos, acho que nunca teve um ano que não tivesse uma obra em algum lugar por perto. Assim, é sempre um barulho permanente, de serrinha, o tempo inteiro. Eu já desencanei, né? Não, beleza, a realidade é essa. Não fico nem mais tão nervoso. Mas então aqui representa bem isso, né? O barulho ficando quase sólido, assim, presente
em todo o desenho. E, quer dizer, a visão dele estava tão assim otimista, né, pessoal, que ele fazia os caras guerreando assim no meio da cidade. A percepção dele assim não era das melhores, né? É legal ver os coelhinhos mortos, né? O sanguinho coloridinho assim. E é interessante ver os elementos gráficos, né, que ele dispõe, por exemplo, sempre soltos no céu. Eu também gosto dos desenhos dessa época pelos recursos empregados, quer dizer, ele começa a fazer uns desenhos com um tracinho reto que parece que foi feito com régua, assim, uma coisa mais travadinha. Essa que eu acho que fica muito interessante, assim. Então, essa mescla dessas coisas, né? Esse espaço, o modo como ele resolveu aqui essa situação. E esses personagens, alguns são minúsculos que parecem formiguinhas também, né? Não sei se vocês conseguem perceber. Essa variação de escala e de estilo para cada personagem. Acho muito legal. E nessa época ele começou a compor os desenhos assim em dois. Então ele fazia os desenhos, ó, como vocês estão vendo aqui, ou aqui. Ó, aqui é uma imagem então do processo dele, né? Ele fazia esses desenhos e ia colando na parede, e aí depois, quando chegava a hora, ele compunha, colocando um em cima, outro embaixo. E passou a fazer isso para New Yorker. Então, se no começo na New Yorker ele publicava aqueles cartunzinhos soltos que apareciam entre os textos, nessa fase ele passou a ter páginas inteiras, e às vezes eram sequências de páginas, 4 páginas. Claro, isso apareceu também na New Yorker em outros tempos, como quando ele fez, por exemplo, os desenhos da guerra, também haviam esses portfólios. Mas foram momentos meio esporádicos, assim. E a partir então dos anos 70 isso fica mais forte. Quer dizer, o Steinberg da New Yorker, a partir dessa época, é esse que faz páginas inteiras para a revista. E não necessariamente não eram sempre assim, né? Só 2 desenhos por página. Às vezes ele fazia esse tipo de solução também. Mas essa solução com 2 desenhos era muito frequente. Vocês vão ver aqui várias dessas, né? Um dos trabalhos, uma das abordagens, então eram desenhos que lembram cartões postais. Então, cada um, às vezes ele escrevia mesmo, assim, qual era a cidade. Alguns são bastante assim sisudos até, parece até que ele está fazendo um desenho sério de um cartão postal. Aí você percebe uns homenzinhos minúsculos, uns ratinhos andando, assim. Tudo é clichê, é paródia, esse olhar crítico de um cronista interessado em metalinguagem. Esse foi o Discovery of America, então, que publicou muito desses trabalhos. Que fique claro que eu não estou aqui mostrando todos os livros que ele fez, eu escolhi alguns que eu considero mais representativos, né? Esse Discovery of America, como publicou muito dessa fase final do Steinberg, eu resolvi mostrar a capa aqui. Ele é de... Ué, não imprimiu? Bom, ele é mais para o final da carreira, que eu não consegui agora achar a data exata, né? Mas esses trabalhos, muitos são dos anos 80, por exemplo. Se não me engano é de 92 isso daí, esse livro. E eu li uma crítica do Updike, assim, lamentando. Ele fez uma crítica sobre esse livro, e o Updike, no texto dele, lamentava o sumiço daquele Steinberg da linha
da linha, né? Daquela linha sintética e tal. O Sternberg mais elegante, mais otimista. Ele tá... Já eu acho muito... Eu gosto de todas as fases e acho essa também ótima, na verdade. Aqui, então, vocês podem ver que ele escreve até Virgínia, Manassas, ele dá a localidade e faz um cartão postal um pouco... faz um comentário do lugar usando estilos, né? Esse, por exemplo, ele fez até as construções de um modo um pouco mais sisudo e tal, e o céu é que ficou completamente maluco. Às vezes até ele escrevia alguma coisa, como nesse trabalho sobre Manhattan. E começa a aparecer, então, são muitos trabalhos assim com desenhos de arquitetura, né, de construções nos mais variados estilos. Esse aqui são alusões à Itália, a Milão, né? E ele faz uma correlação forte entre as construções Art Deco do modernismo milanês com o fascismo. Porque foi construído muita coisa nesse estilo durante o regime, o que não quer dizer que compactuava totalmente com o fascismo, né? Você for pegar o Fortunato De Pero, que era um futurista, muita gente acha, o cara produziu no fascismo italiano, é futurista, o cara é fascista. Não necessariamente. No caso, o De Pero, por exemplo, acho que não era fascista, mas tinha que produzir, né? Os caras vinham, Mussolini está deixando rolar, vamos fazer. Aqui, então, uma versão colorida desse de cima aqui, ó. De 1971, no caso. Aqui um outro, os homenzinhos sempre marchando, né? Tal. Tem até os pequenininhos aqui também. Com essas perspectivas, né? Olhando de baixo, assim. E alguns, então, eram comentários sobre o modo sobre o planejamento, o urbanismo, a arquitetura, o tipo de ocupação, né? Ele criticava muitas vezes o modernismo, essa ocupação, o que virou, né, do modernismo, essas grandes coabs, conjuntões habitacionais. E ia misturando, né, tudo. Então ele fazia isso e depois mesclava com aquela solução ali das aquarelas, dessas paisagens que muitas vezes recebiam carimbos. Aqui ele contrapõe dois estilos arquitetônicos totalmente diferentes. Fez muitas capas também com essa abordagem, né? Então, aí são duas capas da década de 90. Ali ele já, de algum modo, viu a arquitetura deconstrutivista, o Frank Gehry, antes do tempo, parece. Aqui algumas que falam de urbanismo mesmo, né? Mostrar um deslocamento assim totalmente sem emoção por quadras. E ali uma coisa mais que tem mais a ver com Las Vegas, as esfinges. O Sternberg também a partir dos anos 70 também começou a fazer desenhos assim de observação mesmo, né? Como nesse caso aqui. Eles representavam muito essa busca pela verdade, essa valorização que ele dava à verdade. Ele tentava desenhar do modo que melhor exprimisse o que ele via ali, assim. E também, nesse mesmo período,
começou a fazer, então, trabalhos que são essas mesas, né? Empregando objetos fake, né? Ele começou a brincar com a ambiguidade das coisas, mas ao invés de ser através unicamente do desenho, passou a recriar mesmo os elementos. Então, fotos que parecem antigas, mas que ele fez ontem. Lápis que parece de verdade, mas que, na verdade, ele mandou o assistente dele fazer uma réplica, que não é um lápis de verdade, ele é falso. Então, e começou a criar esse universo com elementos do mundo dele, do mundo do desenhista ali, né? Desse mundinho dele. Tudo falso. Tem a mesma lógica, de algum modo, que aqueles documentos falsos, mas um outro tipo de ambiguidade já, com elementos tridimensionais, com essa colagem. E passou a tridimensionalizar mesmo, né? Então, construir, de fato, as mesas. Ele a partir de 1969, empregou aí um assistente, né? O Anton van Dalen, que ficou até o final da vida dele, então, fazendo de tudo. Era um faz-tudo, desde encaixota aí essas coisas, sai para tirar umas fotos daquela rua para eu ter de referência. Ele fazia de tudo e fez muito esse tipo de coisa também. Ele construía praticamente toda a obra, né? Boa parte da obra. Trabalho de marcenaria, né? Aqui mais uma foto, então, desses trabalhos. Esse é bem louco porque são vários livros aí, todos falsos, e com nomes assim dos livros que Steinberg valorizava mesmo, desde a literatura que ele lia até livros de amigos, né? Então tem um que é do Aldo Buzzi, que é amigo dele italiano, e tudo falso. Ele muitas vezes fazia mesmo esses objetos, né, para dar de presente para visita. Vinha algum amigo em casa, ele dava, por exemplo, a réplica de uma máquina fotográfica para um fotógrafo. Podia dar uma caneta, uma borracha para alguém. Tudo réplica, tudo falso. Ou seja, ambíguo, né? Isso aqui é um presente, se não me engano, um presente que o Steinberg deu para o Van Dalen, então, para assistente. Eu tenho um livrinho que fala só do Van Dalen, é sobre o Van Dalen com o Steinberg. Eu até, na verdade, eu ia trazer e acabei esquecendo, mas eu vou trazer na próxima aula e aí eu deixo circulando aí para vocês verem. E estava falando dessa abordagem mais para o tridimensional e tá aí, né? Ele, inclusive, vestido, pronto para a guerra, parecendo aqueles personagenzinhos que ele desenhou no meio do cenário urbano, assim. Evidentemente que acredito que ele não fez nenhuma performance, como ele valorizava muito a ideia presente no registro, né? Bastou uma fotografia e ele já estava feliz. E, enfim, ele fez muitas e muitas exposições que não cabia aqui eu ficar listando, né? Muitas na Parsons, na Betty Parsons, depois ele mudou para outra galeria. Mas com o tempo ele começou a cada vez mais sentir que a New Yorker era um refúgio para ele. Ele começou a dar cada vez mais valor também para New Yorker, assim. De fato, tinha uma situação muito legal na revista, podendo fazer aquelas páginas inteiras e os portfólios. Existe na carreira toda dele, né, esse conflito entre entre trabalhar para o mercado e fazer arte, né, artes plásticas ou arte para galeria. E muitas vezes ele entra em contradição pelas frases que ele diz. Em alguns momentos, ele tem uma entrevista mais antiga que ele fala desdenha, dá a entender que nunca vai
expor em galerias, fazer coisa para galeria, e depois fez bastante. Ou fala que não vai fazer escultura, mas está aí, de algum modo ele fez também objetos escultóricos. Contraditório como qualquer pessoa, mas a gente percebe também uma bela busca por coerência, assim, né? Tem realmente nada muito sério aí nessas pequenas contradições. Mas de algum modo eu percebo um conflito, assim. E isso transparece até agora no modo como você vê a atuação da Steinberg Foundation. Eles estão muito preocupados em direcionar, tratar o Steinberg como um artista, um grande artista, quer dizer, você quase não pode falar que ele é cartunista, assim, pega mal. Não vamos reforçar esse lado, para de falar que ele é cartunista, fala de artes plásticas, dele artista, nem usa esse termo, o cartunista Steinberg, eles vão me... Então tem um pouco disso, né? E que também, na verdade, se dizia muito escritor, né? Ele gostava de fazer essa comparação, falar que era um escritor, né? Um cara que, na verdade, boa parte dos amigos dele eram grandes escritores. Ele tinha mais amigo escritor do que cartunista. Então, talvez por isso, claro, ele encontrava justificativas, né? Eu sou um escritor no sentido de que eu sento numa mesa, tenho um trabalho intelectual e a coisa sai rapidamente ali. Logo está no papel registrada a minha ideia. Ao contrário de um pintor que precisa de muita tinta para explicar, para fazer uma ideia, para criar uma ideia, por exemplo. Então, ele se sentia muito mais um escritor, inclusive por ser esse cara da linha, do traço, do cara que tem um domínio da caligrafia, do que um pintor que gasta um ano, às vezes, fazendo um quadro. Então, são vários aí os conflitos, né? Começou cartunista na Bertoldo, mas chegou em Nova York e já caiu num circo ali que era de grandes pintores do expressionismo abstrato, todo tipo de intelectual. Eu não sei como isso mexeu com ele, né? Exatamente. Até porque ele não era muito de dar entrevistas reveladoras, ele escondia muito as coisas. O próprio livro Reflections in Shadows saiu depois que ele morreu, né? Ele é fruto de conversas que ele tinha com o melhor amigo dele, um dos melhores, né? O Aldo Busi, que era um italiano que ficou um italiano dos tempos de faculdade. Eles trocavam essas correspondências, cartas, tinha coisa gravada também. Mas ele não queria que o Aldo publicasse. E, sei lá, no final, não sei se ele falou, beleza, pode publicar, ou foi uma iniciativa só do Aldo mesmo. Esse livro, que já traz muita informação, né? Também não foi de cara que o Steinberg falou, beleza, publica aí. Então, um cara, de algum modo, reservado, que falou pouquíssimo das influências dele, falou pouco do passado dele na Romênia. Aqui, então, ele já em 75... Não, em 75 não, em 95, um ano antes da mulher dele, a Gigi, pular, né? Ela foi ficando... Estava com problemas psicológicos, isso atormentava a vida do Steinberg, né? E dela também, é evidente. Estava o Steinberg com problemas de depressão e tal, e ela pulou no ano seguinte, em 96, do último andar de um prédio. Ela se suicidou com 60 anos. E o Steinberg nunca se recuperou muito disso. Aqui ele está, por exemplo, tentando, nessa fase mais difícil, tentando encontrar um pouco de paz. Mas depois que a Sigrid se suicidou, ele nunca conseguiu se recuperar.
E faleceu 3 anos depois, né, em 1999, de câncer no pâncreas. Enfim. Aqui é um desenho que ele fez... quando que foi? Deixa eu ver. Foi... tá aqui. Esse daqui ele fez em 96. Foi bem no ano que a Eda se matou. E aparece então ali no horizonte um 2000 bastante misterioso, né? E a verdade é que ele não chegou em 2000 mesmo. Foi só até 1999. E nesse último ano, já pressentindo que ia morrer, porque as coisas não estavam indo bem em termos da saúde dele, ele então tratou de providenciar, esquematizar a criação da Steinberg Foundation. E que hoje está conduzindo, acho que com bastante competência, a obra dele. Então, e aí, dessa vez deu no tempo, ou passei do tempo, ou está menos tempo? Como é que tá? Faltam 10 minutos? É? Caramba, meu! Impressionante, né? Eu termino em cima da hora. Então eu vou aprontar 150 para a próxima aula também. 150 imagens, né? Assim, eu não preciso nem treinar, cara. Eu vou falando e pá! Não precisa nem ter perguntas, então. Ou vocês querem fazer pergunta? Não, tô brincando. Quem tiver, então, alguma perguntinha pode fazer. Rapidinho, né? Ou podem ir pensando e faz na aula que vem.